Fala aí pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre volumes de sólido de revolução. E aí eu trouxe aqui uma situação um pouquinho diferente, né, da que a gente tratou no vídeo anterior. E nessa situação você vai considerar o seguinte, você vai considerar duas curvas, tá? Uma curva F e uma curva G, tá? Delimitadas aqui no intervalo AB, beleza? Então você vai obter uma região aí entre F e G, concorda? Tem essa região aqui que eu denotei ela por R, beleza? Qual é a ideia? Eu vou pegar, eu estou interessado em saber como que eu vou determinar o volume de um sólido obtido pela revolução completa dessa região em torno do eixo X. Então, quando você pegar essa região e girar ela rapidamente em torno do eixo X, você vai obter um sólido mais ou menos desse tipo aqui. Tá? O desenho não está lá essas coisas, mas dá para você perceber, né, que é mais ou menos uma coisa desse tipo que você obteria. Concorda? Você observa o seguinte, que você tem um buraco aqui no meio. Né? Esse buraco ele é relativo a esse espaço vazio aqui, que fica delimitado, né, pela curva G e o intervalo AB, tá certo? Então, quando você girou aquele negócio, você obteve um sólido assim e fica esse buraquinho ali no meio, né? Fica como se fosse um cilindro ali no meio ali, tá? Então, o que acontece aí? Como que eu vou calcular? Qual é a fórmula que eu vou utilizar para calcular um volume desse tipo, né? A ideia é bem simples, né? Aqui nota que eu estou tratando do método dos discos, né? Se você considerar esse retângulozinho aqui, ó, né? Você girar isso rapidamente, você vai ter lá um disco, né? Parecido com aquela região que a gente tratou no vídeo anterior. Só que você tem um buraco nesse disco, né? Você tem uma coroa circular ali, tá? E aí, o que vai acontecer? Nessa coroa circular, você vai ter dois raios, concorda? Você vai ter um raio que é relativo aqui ao raio maior, tá? Que seria esse, eu chamei aqui de R1 de X, e ele coincide com a minha F de X, tá? E você tem um raio 2 aqui embaixo, né? Que ele coincide com a minha G de X, tá? Então, como que vai ser o cálculo do volume desse sólido? A fórmula é dada por isso aqui. A gente pode demonstrar que a fórmula é π da integral de A até B de R1 de X, que seria a minha F de X, que está por cima lá, tá? Menos a R2 de X, que é a G, que está por baixo, ao quadrado, né? Então, o quadrado de cada uma aqui eu faço a diferença e calculo essa integral, vou ter o volume, tá certo? Os rigores matemáticos aqui eu não vou mostrar, porque eu teria que escrever uma soma de rima, fazer uma série de coisas aí que ia sobrecarregar muito a aula. Então, como a ideia do vídeo é dar para vocês a noção de como aplica o resultado, eu não estou preocupado aqui em demonstrar, tá certo? Mas se você é de um curso de matemática, é interessante que você veja como que é a demonstração, né? Porque o matemático ele tem que saber demonstrar, tá certo? Então, a ideia é basicamente essa. Mas aí você vai dizer para mim, pô, Davi, mas como que chega nessa fórmula aqui, né? Qual seria o raciocínio? O raciocínio é bem simples, porque o que acontece? Você lembra lá da aula anterior, né, que eu tinha uma coisa assim, né? Uma região desse tipo aqui, né? Pensa que essa aqui é a minha F, essa Fzinha aqui. E aí, quando eu girava isso daqui, eu conseguia mostrar que o volume disso era quem? π vezes a integral de A até B do meu R1, não, R de X, né? Ao quadrado dx, tá? Mas como eu denotei a minha F por R1, ficaria aqui R1 de X ao quadrado, né? R1 de X você pega, leva ao quadrado, você teria esse sólido. O de baixo, né, que seria relativo ali à minha G, você nota que eu não estou interessado nesse volume, porque tem um buraco aqui, ó. Quando você girar, eu não quero calcular esse volume. Por isso, entra esse menos que está aqui. Porque eu obteria uma coisa assim, ó, para esse sólido. π da integral de A até B da R2 de X ao quadrado dx. Tá? Fica um pouquinho apertado ali. E aí o que eu ia fazer? Eu teria esse volume 1 e esse volume 2. Eu pego e subtraio os volumes, né? E quando eu fizer a subtração dos volumes e ajeitar a integral, eu consigo escrever com uma integral só fazendo dessa forma, tá claro? Então assim, deu duas curvas, você já sabe que você vai ter que fazer a diferença dos quadrados aí, beleza? E aí você gravando a formulazinha aqui, mas é bom você saber isso aqui para você também não ficar decorando a fórmula, tá?
Então, para o método dos discos, a situação é essa daí. Beleza? Para o método das cascas, eu tenho uma situação bem parecida, né? Eu vou pegar aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar essa minha região, né? R, e vou rotacionar ela ao redor do eixo Y, vou obter um sólido de revolução desse tipo aqui. Tá? Só que agora eu tenho aqui uma F por cima, uma G, né, delimitada aqui no intervalo AB, tá certo? E aí eu tenho que identificar, né, qual seria a fórmula que eu usaria para poder calcular esse volume, né? A fórmula, você nota o seguinte, que você tem a F, essa F aqui ela coincide com a minha H1, tá? Eu não coloquei aqui, mas ela é a minha H1 de X, a minha altura 1, tá? Você lembra que quando a gente quer saber se a gente usa disco ou cascas, né, a gente tem que considerar o retângulozinho aqui de referência. Como eu estou fazendo uma integração em relação a X, eu pego esse retângulo, né, e vejo se ele é paralelo ao eixo de revolução ou se ele é perpendicular ao eixo de revolução. Paralelo ao eixo de revolução, eu giro ele em torno do eixo Y. Né, e aí eu vou usar o método das cascas cilíndricas. Se ele for perpendicular, como aqui, eu uso o método dos discos. Né? Se você prolongar isso aqui, você vai ver que ele forma 90 graus aqui com o eixo de revolução, que é o eixo X. Tá? Mas voltando aqui, eu tenho a minha F como H1 de X e a minha G eu tenho como H2 de X. Tá certo? Como que eu faço então? Né? Você repara aqui que eu preciso também, no método das cascas, eu preciso saber quem é o raio médio. O raio médio aqui, nesse caso, vai ser X variando de quanto? De A até B. Só que o meu X aqui, o meu raio médio, é o mesmo para as duas situações, tá? Apesar de eu ter feito o desenho separado aqui, né? Aqui é como se você tivesse tudo olhando em cima desse retângulo aqui. Você olha H1 e você olha H2 aqui, tá? Uma ideia para você conseguir determinar essa H1 e essa H2 é você sair aqui do eixo X e ir caminhando perpendicularmente, tá? Você vai encontrar primeiro a G. Essa é a função que a gente diz que está embaixo, tá? Que você já deve ter visto lá quando você calculava a área. E você vai calculando perpendicularmente aqui, aí você vai encontrar depois a F. A que você encontra por segundo, né, em segundo lugar, é a sua função que está em cima, tá beleza? Então, caminhando nesse sentido, saindo daqui, né, perpendicularmente aqui, você vai ver quem é a de cima, que no caso é F, e quem é a de baixo, tá? Isso é importante na hora de você escrever integral. Então, você obteria aqui a fórmula desse tipo, 2π da integral de A até B, R barra de x vezes H1 de x, menos R barra de x vezes H2 de x dx. A função que está em cima, que é H1, a função que está embaixo, que é H2. Tá? Esse R barra de x é o mesmo para as duas. Você nota que eu não botei R1 barra de x e R2 barra de x. Eu não fiz isso por quê? Porque o raio médio é x e ele é igual para as duas situações, tá? Ele é o mesmo, tanto para H1, considerando a função H1, e considerando a função H2, tá? Então, eu escrevo assim. Se eu quisesse escrever essa integral com um pouquinho mais bonitinho, eu poderia colocar o R barra de x em evidência, e também teria aí uma... Tu ficaria, né? Porque às vezes nos livros eles escrevem assim, né? R barra de x, aqui ficaria H1 de x, menos H2 de x, dx. Colocaria o R barra em evidência, tá certo? Ou poderia colocar logo direto aqui que era x, né? O R barra de x, tá bom? Então, essas duas situações aí que eu quero tratar com vocês, tá? Uma coisa, isso que eu estou fazendo para a variável x vale para a variável y, tá? Depois eu vou fazer um vídeo na variável y para você ver como que funciona essas coisas aí, tá certo? Então a gente agora, para poder aplicar esses dois conceitos aí, né, na verdade essas duas formulazinhas aí, né, a gente vai trabalhar o exercício 1, beleza? E no exercício 1 eu dou mais detalhes aí do procedimento, né, que você utiliza lá para identificar essas funções H1 e H2. Aqui é só uma coisa bem geral, tá? Eu sei que às vezes nessas coisas bem gerais, às vezes a pessoa dá uma viajada. Mas a gente fazendo o exemplo 1, eu acho que vai ficar melhor de você entender. Beleza? Então vamos ao exercício 1 para a gente poder tratar desse assunto aí, beleza? Então vamos lá, exercício 1. Então, esse exercício 1, ele diz para a gente o seguinte, tá? Seja R
a região do primeiro quadrante limitada pelas curvas y igual a 2x e y igual a x ao quadrado, tá dado na figura. Então ele dá a região R para você na figura, né? Você não precisa se preocupar de fazer o esboço, ele já deu para você, tá? E ele pede, determine, né? Ele manda, né? Determine o volume do sólido de revolução fazendo R girar em torno do eixo. Na letra A, x, então você vai pegar R e vai girar assim, e do eixo Y, pega R e gira desse jeito, tá? Você nota aqui que eu coloquei, né, que essa questão é de uma AP2 aí, para quem às vezes não está acostumado com isso aqui, AP2 2015-2, isso aqui é no segundo semestre de 2015 do curso de matemática lá do CEDERJ, tá? Então eu estou fazendo essa questão aqui, né, porque me pediram para dar uma moral aí nesse sentido. Então essa questão aqui, ela é de uma prova presencial do curso de matemática, física, química, engenharia lá do CEDERJ, tá bom? Sempre a prova é praticamente a mesma, né? Não muda. Então veja só, como que a gente vai fazer para determinar então esses volumes? Para determinar esses volumes, a gente lembra lá daqueles dois resultados que eu apresentei para você inicialmente no vídeo, tá? Então para poder fazer por exemplo, o item A, eu vou trazer a figura e vou colocar ela aqui, tá? Só para a gente poder se situar. Então você tem aqui, né? Vou fazer o desenho dela aqui. Então você tem uma coisa assim, um negócio assim, né? E aqui eu só vou marcar os pontos aqui que me interessam, tá? Eu não estou preocupado com a escala da figura, nem nada. Eu sei aqui que aqui é 2 e aqui é 4, tá? Porque ele deu aqui no problema, né? E ele disse para mim quem são as funções, né? Y igual a 2x e y igual a x ao quadrado. Você tem isso aqui, essa região aqui. Tá certo? Então, olha só, quando você vai atacar um problema desse tipo, né, você tem que fazer o seguinte, você tem que desenhar um retângulozinho para você ver em relação a quem você quer integrar, tá bom? Como eu estou interessado a princípio em fazer uma integração em relação a x, né, eu vou escrever o retângulo assim, ó, tá? Perpendicularmente ao eixo x, tá? Você vai notar, né, que eu já andei falando aí sobre a integração também em relação a y. Se eu quisesse integrar isso aqui em relação a y, eu até poderia também, mas ao invés de eu botar o retângulo assim, eu botaria o retângulo assim, tá? Perpendicular ao eixo y. Aí eu faria integração em relação a y. Só que para fazer integração em relação a y, eu tenho que mudar ali, e depois eu vou fazer um exemplo mais na frente, tá, um pouquinho, para você ver como que eu faço quando a integração em relação a y. Mas aqui eu vou fazer a integração em relação a x, tá? Geralmente nas provas cai mais integração em relação a x, e o professor geralmente já dá tudo mastigadinho para você, tá? Não é uma regra, depende muito do professor, do ânimo dele, né? De repente ele está estressado lá, ele quer se vingar de você, pum, bota uma questão violenta disso. Dá para fazer, tá? Mas aqui, né, geralmente ele não costuma proceder dessa forma não, tá bom? Então como é que eu vou fazer aqui? Fiz o retângulo, tá certo? E eu quero que a revolução se dê em torno do eixo x. Então eu vou pegar a região e vou fazer assim, tá? Aí o que acontece? Ó, olha para o retângulo, né? E olha para o prolongamento do retângulo aqui. Se você prolongar isso aqui. Prolongou isso aqui, você vai ver que o prolongamento é perpendicular ao eixo de revolução. Se isso acontece, o método que eu vou usar é qual? O método dos discos circulares, tá? Então, ó, quando eu tenho o retângulo, né, ou o prolongamento do retângulo sendo perpendicular ao eixo x, eu pego esse negócio, eu uso o método dos discos, tá certo? Então você veja que ele não diz para você, e ele quase nunca vai dizer, tá? Ele pode até ser alguma prova que ele faça isso, mas ele nunca vai dizer para você qual o método que você vai usar. Você vai escolher, ou é casca ou é disco, tá? Então aqui nesse caso eu vou usar o método dos discos porque eu tenho o prolongamento do retângulo, tá? Aqui, ó, perpendicular ao eixo x, beleza? Essa dica, inclusive, ele dá no próprio material dele lá, né? Tem livros aí que pega e bota essa dica para você lá, para você diferenciar um método do outro. Pois bem, então, quando eu identifiquei isso aqui, né? O método que eu vou usar, então já vou escrever ele logo aqui, né? Pelo método dos discos,
temos, tá? Sempre que você for resolver uma questão desse tipo, você diz qual é o método que você está usando, tá? Para não ficar uma coisa de maluco lá na hora lá, você tem que pegar esse troço e tem que dizer qual é o método que você está usando. Então aqui eu vou pelo método dos discos, tá? Quando eu tenho o método dos discos, você lembra lá que a fórmula era uma coisa assim, né? Se quem gosta de memorizar a fórmula é isso, ó. V igual a π da integral de A até B, né? Tinha lá um R1 de x ao quadrado menos um R2 de x ao quadrado dx. Tá certo? Então tinha a função R1 ao quadrado menos a função R2 ao quadrado. Eu tenho que identificar quem seria a minha R1 e a minha R2. Tá? Essa R1, tá? R1 é a função, vou botar aqui, de cima. Tá? É a função que está em cima, que está por cima. E essa R2 é a minha função que está por baixo, é a de baixo, tá? Ali na figura, se você seguir aquele critério que eu te dei, é mais ou menos fácil de você identificar quem é R1 e quem é R2. Então, ó, veja, né? Repare que quem seria o meu raio 1, que é a minha função de cima? É só você sair, né? Daqui, vamos começar pela R2 porque é mais fácil, né? Se você seguir aquele critériozinho, que R2 seria a minha função que está embaixo. Então você vai partir aqui do eixo X e você vai caminhar nesse sentido aqui, tá? Quando você caminha, você encontra a primeira função aqui, que é a função x ao quadrado. Essa função x ao quadrado, que foi a primeira que você encontrou saindo do eixo X e caminhando assim perpendicularmente, essa função é a função R2, é a função que está por baixo. Tá? Se você enxergar de uma outra maneira, você entender como que é a função por cima e por baixo, beleza, isso aqui é só um critériozinho que eu dou para quem não está acostumado. Então, ó, R2 de x vai ser quem? X ao quadrado, beleza? Essa é minha R2. E a R1 de x, quem é? Tá? A R1 de x é a função que está por cima, mas se você continuar caminhando aqui, ó, perpendicularmente, você vai encontrar essa outra função que a gente já viu, que é a função y igual a 2x. Então, R1 de x vai ser 2x, tá? Identificado R1 e R2, eu tenho que saber o intervalo AB. Mas o intervalo AB é tranquilão, porque olha isso, ó. Tá aqui variando de quem? De 0 até 2, beleza? Quando ele te dá o desenho, é uma maravilha, tá? Ele pode botar uma questão também que ele não te dê, que você tem que fazer o esboço da região, tá? Para depois você calcular a integral. Isso acontece, principalmente aí quem, de repente, às vezes vai fazer uma P3, tomara que não precise, né? Mas na P3, em geral, ele faz assim, ele te dá lá, você esboça a região, calcula a área da região e depois calcula o volume do sólido. Ele bota 3 itens aí, é uma questão assim batida de AP3 aí, tá bom? Então vamos ver. Então, dando continuidade aqui, você vai perceber que é uma integral assim, muito trivial mesmo, um negócio fácil, tranquilo de resolver, se você identificou isso aqui, tá? Então, ó, daí o que você tem? V vai ser igual a π vezes a integral de 0 até 2, que a gente já identificou A e B, R1 de x ao quadrado. R1 é 2x. Então você vai ter 2x ao quadrado menos R2 de x ao quadrado. Então vai ficar aqui x ao quadrado dx. Tá claro? E aí você vai ver que essa integral é suave, é um troço muito tranquilo mesmo. Então aqui, ó, integral de 0 até 2 de quem? 2 ao quadrado vai dar 4, x ao quadrado vai dar x ao quadrado, menos x elevado a 2 elevado a 2. Potência de potência. Aí lembra lá do 9º ano, né? Potência de potência, repete a base e multiplica os dois expoentes lá. Então você tem aqui 4 dx, beleza? Pronto. Integrar um polinômio não tem coisa mais tranquila de fazer, tá? Então o volume aqui vai ser π, né? Da integral de 0 até 2 de quem? Aqui nem precisa mais, né? Porque eu já vou integrar logo direto esse troço logo. Ó, vai ficar assim. Integrando
o 4 passa fora. Integral de x ao quadrado. Aí eu vou lembrar isso aqui, ó. Integral de x elevado a n dx. Quem é? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais um c. Né? Você lembra que quando você vai substituir aqui, o c você não precisa levar em consideração. Então vai ficar 4x elevado a 3 sobre 3. Menos quem? Aqui é a mesma coisa, ó. N igual a 4. Vai ficar 4 mais 1, né? Vai dar 5 sobre 5. Então vai ficar x elevado a 5 sobre 5. E isso você vai variar de 0 até 2. Você vai perceber agora que é muito tranquilo mesmo, né? Tem nada assim de complicado. Dá para você passar aí nessa matéria aí tranquilão, né? Então o volume vai ser π vezes. Você faz x igual a 2. Então você vai ter aqui, ó, 4, vou fazer passo a passo, tá? 2 ao cubo sobre 3, menos 2 à quinta sobre 5, fechou o parêntese, tá? Fiz x igual a 2 aqui nessa expressão. Menos, aqui eu vou colocar, vai dar tudo zero, tá? Mas eu vou colocar de propósito aqui só por uma questão didática mesmo. Fica 4 zero ao cubo sobre 3 menos 0 à quinta sobre 5. Fechou aqui, fecha aqui. Você nota que aqui eu falei para você, já é tudo zero, né? 0 ao cubo é 0, multiplicou por 4, dividiu por 3, deu 0. 0 à quinta é 0, dividiu por 5, dá 0. 0 menos 0, 0. Então isso aqui, na verdade, né, nem precisava eu fazer essa conta aí, nem precisava substituir, tá? Então agora é só fazer essa continha aqui, o volume vai ser quem? Π vezes, né? 4, aqui vai ficar 2 ao cubo, vai dar 8, vezes 4, 32 sobre 3, menos 2 à quinta vai dar 32 também sobre 5, beleza? Deixa aqui. E aí tira esse MMC aqui, né? Vai ficar π vezes MMC entre 3 e 5 é 15, então 15 dividido por 3 vai dar 5 e 15 dividido por 5 vai dar 3. 32 vezes 5, não sei, 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10 vai 1, 3 vezes 5, 15 mais 1, vai dar 160 aqui, né? Menos quanto? 32 vezes 3 vai dar 96, né? Então você vai fazer 160 menos 96. Isso vai dar 64π sobre 15. Unidades de volume, porque ele não me deu a unidade lá, que era de volume, tá? Então, se ele me falou se é metro cúbico, se é centímetro cúbico, então deixo dessa maneira aí. E com isso daí, a gente conseguiu fechar, então, o nosso item A. Beleza? Então, vamos atacar agora o item B. Então, você lembra lá que o nosso item B, né, ele pedia para fazer R girar em torno de OY. Tá? Você veja aqui que eu não estou fazendo esboço do sólido, nem estou interessado, né? A não ser que ele fale no enunciado que ele quer um esboço do sólido. Como ele não me pediu esboço nenhum, eu só estou fazendo direto aqui o desenho, identificando qual método que eu vou utilizar. Tá? Então você tem isso, né? Você lembra aqui que aqui é 2, aqui é 4, e aí você tem isso daqui, essa região aí, tá? Novamente agora, né, eu vou ter que escolher qual método eu vou utilizar, tá certo? Você nota que quando ele bota um item A e um item B, não quer dizer necessariamente que você vai ter que usar métodos diferentes nos itens, entendeu? Mas aqui a gente vai perceber que o melhor método aqui é justamente o método das cascas. Como que eu vou perceber isso, né? Eu vou traçar aqui o meu retângulo, tá? Meu retângulozinho aqui. E você repara que o meu retângulo ele é paralelo ao eixo lá de revolução. Se ele é paralelo ao eixo de revolução, qual método que eu vou usar? É isso aí mesmo, o método das cascas cilíndricas. Então já vou dizer logo aqui
pelo método das cascas temos, tá? Então escreve o método que você está usando. Escreve isso, não pode esquecer. Tá? E aí eu vou ter o seguinte, eu tenho que, antes de aplicar o método, né, eu estou vendo que eu tenho uma região daquele tipo lá, que eu falei no início do vídeo, né, delimitado lá por duas funções, eu vou ter que escolher quem é a minha de cima, minha função de cima, que é a minha H1, e que é a minha altura, tá? E vou ter que escolher quem é a minha função de baixo, que é a minha H2, tá certo? Então como que eu vou fazer essa situação aí? O processo é o mesmo, eu vou sair daqui, ó, e vou caminhando perpendicularmente. Vou encontrar aqui a primeira função, então aqui eu vou perceber rapidamente, então ó, repare que H1 de x vai ser quem? Ou melhor, H2, né? Que é a função de baixo. H2 de x vai ser a função x ao quadrado, tá? E H1 de x vai ser a função 2x, porque você continuar caminhando aqui, você vai ver quem é a sua função de cima. Tá? Então essa aqui é a de cima e essa daqui é a de baixo, tá certo? E agora eu também tenho que identificar ainda, né? Então aqui vírgula, e eu tenho que identificar quem é o meu raio médio. Só que o raio médio é tranquilão, porque o raio médio ele é comum às duas aqui. Né? Se você traçar aqui, você vai perceber rapidamente que o raio médio ele varia de 0 até 2. Né? Então o raio médio é x menos 0, que é x. Tá? Com isso daí, assim, o que eu vou obter? Só aplicar a fórmula. Né? Então, aplicando a fórmula aqui, V vai ser igual a quem? 2π da integral de A até B de 0 até 2, tá certo? De quem? R barra de x. Eu vou substituir direto, tá? Naquela formulazinha lá, pra gente ganhar um tempinho aqui. Então, ó, R barra de x vai ser o x que multiplica quem? H, a função que está em cima, né? Que é essa, H1 de x. Menos x, que é o raio médio de novo, que multiplica a minha função que está por baixo, que é x ao quadrado. E aqui eu tenho dx. Aí eu melhoro a cara desse troço. Se você notar aqui, eu vou obter, né? 2π. 2π que multiplica a integral de 0 até 2 de quem? De 2x ao quadrado menos x elevado a 3 dx, tá? Com isso aí, V vai ser igual a quem? 2π, e ali eu vou integrar, né? 2x ao quadrado, como que eu integro? É aquela fórmula lá de novo, x elevado a n, a potência, né? Você vai escrever 2 vezes x elevado 2 mais 1, que dá 3, sobre 3. Menos x elevado a 4 sobre 4. Isso você faz variar de 0 até 2. Beleza? Aí substitui, você vai ter aqui 2π, né? Que multiplica quem? Eu vou fazer x igual a 2. Eu vou ter 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos 2 à quarta sobre 4. Tá? Parêntese aqui. O outro aqui, pela mesma razão do anterior, seria 0, concorda? Porque eu vou botar 0 aqui e 0 aqui. Então não vou nem escrever mais, tá? Para ganhar tempo. Ó, não escrevi porque vai dar 0. Então daqui você vai ter 2π que multiplica 2 ao cubo vai dar 8, né? Aqui. Vezes 2, 16 sobre 3. Menos 2 à quarta vai dar 16 sobre 4. Tá certo? Só que 16, né, dividido por 4, você sabe que dá 4, tá certo? Então aqui vai ficar 2π, que multiplica quem? Vai ficar 16 menos 12, né? Vai ficar assim, 16 terços menos 4. Então aqui vai ficar assim, 16 menos 12 sobre 3. 16 menos 12, isso você vai ter 4, tá certo?
terços. Né? Então 16 menos 12 vai dar 4 dividido por 3. E aqui você multiplica direto 8π sobre 3 unidades de volume. Essa é a resposta do volume do sólido que a gente queria determinar, beleza? Então é só treino mesmo, tá? Só você perceber que se você treinar, cara, você consegue. Não é uma coisa que é impossível, não é uma coisa que é só para gênio, né? É sentar e treinar, tá? Infelizmente, às vezes o nosso povo brasileiro não tem o costume de sentar e pagar o preço, né? Aqui tem que pagar o preço, cara. Paga o preço, mete a cara, estuda que você vai conseguir. Valeu? Um abração, tudo de bom. Deus abençoe a vida de vocês aí. Valeu? Um abraço.